equipe de louvor, né? Já que o pastor disse que é para a gente ficar à vontade, a minha Bíblia relata que tem pessoas que não deixam saudade, pastor. Ela morre e não deixa saudade. Mas tem pessoas que em vida têm boa fama. E a gente quer ficar perto. E a nossa irmã Lu, ela tem boa fama, né? Só ouço coisas boas dela. E nesse momento de dor, nós sentimos a dor do nosso irmão. Não tem como não sentir. Não é verdade? E que ela possa se sentir abraçada. Nós não estamos lá, mas como igreja nós estamos, né? Como igreja nós estamos lá e nós vamos crer no poder sobrenatural dessa quinta de milagres que estamos vivendo nessa noite, porque o Senhor, Ele já se faz presente neste lugar, Ele já se faz presente nesta casa. Quando nós saímos da nossa casa e falamos ao Senhor que estamos indo em direção à casa dEle, o Senhor se faz presente. Eu não sei como você entrou aqui. Tem dia que nós entramos que é só festa, o nosso coração está em festa, está grato ao Senhor, pelas benevolências, pelas bênçãos do Senhor. Tem dia que nós entramos tão preocupados na casa do Senhor, devido às circunstâncias da vida. Nós entramos preocupados por causa das finanças, nós entramos preocupados por causa de filhos casados até. Entramos preocupados na casa do Senhor por causa de filhos pequenos, como nossa irmã veio contar um milagre na vida da filhinha dela. E às vezes nós entramos dentro da casa do Senhor que só nos restam lágrimas. Eu já entrei dentro da casa do Senhor que eu chorei do começo ao fim. Chorei. Só chorei porque a minha alma estava angustiada, o meu coração estava angustiado. E eu precisava estar na casa do Senhor, sabe por quê? Porque o pastor disse já nessa noite que tem gente que tem a casa do Senhor como a sua casa. Se na nossa casa a gente chora, por que eu não posso ir chorar na casa do Senhor, que é a casa do meu Pai? Então, para muitos, você chegar aqui e só chorar, meu Deus, mas o que o da direita vai pensar e o que da esquerda? Eu não quero nem saber o que da direita vai pensar, o que da esquerda vai pensar. Eu estou na casa do meu Pai. E na casa do meu Pai eu tenho essa liberdade de chorar, porque quando nós temos um relacionamento bom com o nosso Pai, só de olhar para nós, o nosso Pai já sabe. O que foi? A gente pode até tentar esconder nada. Não, tem alguma coisa que não está bem. Só que aqui diante do Pai, nós não conseguimos esconder nada. Então eu não sei como você entrou aqui. Sabe por que eu comecei desse jeito falar? Porque eu estava sentada ali e eu vi alguém chorando, como um dia eu chorei dentro da casa do Senhor. Como um dia eu cheguei e eu chorei do começo ao fim. Isso eu só dizia ao Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Aí você olha e fala assim, mas já aconteceu isso com você? E por que não aconteceria? Porque eu não sou diferente, né, pastor? O que eu tenho de diferente? Nada. Então eu já entrei na casa do Senhor, que eu chorei do início ao fim, pedindo ao Senhor, me ajuda. Somente dizendo essa palavra, me ajuda. E nós estamos numa quinta de milagres. E milagres já está acontecendo nesse momento, porque tu veio aqui. Porque tu saiu do comodismo da sua casa, porque você teve essa disposição de buscar na casa do Senhor o seu milagre. Aqui é lugar onde a quimioterapia, ela é feita do céu, e o mal e o câncer vai embora no nome de Jesus. Aqui é um lugar onde a depressão é curada, porque o psicólogo do céu está aqui no nome de Jesus. Aqui é onde espíritos malignos batem em retirada, porque aquele que liberta está aqui. Ele vem direto do céu para a minha vida e para a tua vida para nos dar vitória. E o tema da minha pregação nesta noite é milagres inexplicáveis. Tem coisa que acontece, irmão, se a gente vai contar, a pessoa chama a gente de quê? Mentirosa. Imagina que isso aconteceu. Chama a gente de mentirosa. Porque é inexplicável o poder de Deus e a glória de Deus. Quando Ele quer agir,
E ninguém impede o que Deus tem a fazer. É inexplicável. E eu vou te contar o que é inexplicável. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Essa foi uma palavra que já vem ardendo no meu coração desde quando eu saí de casa, né? E eu, bem tranquilona, né? Fiz a bateria de exame anual, que todo homem, toda mulher tem que fazer. Ainda mais depois da idade doenta, né? Aí que a gente tem que fazer mesmo. E eu achei uma clínica lá em São Paulo que eu passo meio período do dia e eu já consegui fazer bastante exame, ultrassom das pernas, ultrassom disso, ultrassom daquilo, exame de sangue completo, passar no endocrinologista, no ginecologista. E eu achei aquilo maravilhoso, né, irmã? Porque, poxa vida, um pede exame, tu vai numa clínica e leva. O outro pede exame, tu vai e marca lá na imagem. O outro pede, aí você fica, né, pastor, e marca, e vai e vem. Até você ir no médico, já quase virou o ano. E eu fiquei maravilhada. E eu caí de pato naquela clínica porque minha filha estava procurando um endocrinologista para mim levar o pastor. Não, mãe, a senhora precisa levar o pai para fazer os exames, para saber se está tudo bem, né? E eu fui parar nessa clínica atrás do endocrinologista. E eu fiquei maravilhada. Falei, olha, caí de pato aqui. E a clínica, ela atende alguns planos de saúde e outros, ela mesmo entra em contato com o plano e ela pede o reembolso. Pastor, você não precisa fazer nada. E eu fiquei maravilhada. E quando eu passei no endocrinologista semana passada, ele queria passar remédio para mim para diabetes. Aí eu falei assim, não, doutor, não vou tomar, não. Isso aqui, ó, sem vergonhice. Isso aqui, ó, é vergonha na cara. Vou tomar não, doutor. Mas, dona Magali, você já tem uma predisposição por causa que você não tem a glândula da tireoide e está muito alto, você já tem que entrar com remédio. Falei assim, doutor, me dá 2 meses que eu vou ficar bonitinha na fita. Vou ficar. Aí o pastor estava do meu lado. Né, amor? Eu sei que é sem vergonhice. Ele falou, é mesmo, é sem vergonhice. Falei, me dá 2 meses, doutor, me dá 2 meses que eu vou correr atrás do prejuízo. Né? Porque a gente sabe, irmã, quando é sem vergonhice nossa. Que a gente sabe que a gente precisa se alimentar bem e a gente não se alimenta. Que a gente precisa fazer exercício físico e a gente não faz. Então, a gente sabe, porque, né, tem aquele dia do lixo que a gente fala, eu mereço. Mas para a pessoa que não tem disciplina, ela merece todo dia lixo. E não é bom não, né? E a gente precisa se cuidar, porque isso aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. Não é ele que vai cuidar, não. Eu que não cuide, não, para ver. Porque eu já estou boa na fita, porque pelo problema que eu tenho, né, que eu tirei a glândula da tireoide, eu poderia ter muitos problemas devido a isso. E graças a Deus eu não tenho, pastor. E eu vejo muita mulher ter. Irmã, por causa da glândula da tireoide, tem mulher que enlouquece. Então eu falo assim, Deus, como tu é bom comigo, porque eu ainda estou no meu perfeito juízo. Então, irmãs, irmãos, se cuide. Se tem plano de saúde, se cuide. Faça os exames. Não é, tem gente que fala assim, eu não vou fazer não, porque eu estou caçando pelo e ovo. Não é não, irmão. Tem alguém pagando para você ter, não é? Então, precisa se cuidar. É o básico, né? Os exames básicos. Não estou falando para ficar procurando pelo em ovo, não. É o basicão. Precisa se cuidar, sim. Amém? Vamos lá. Então, nos diz... 2 Reis, capítulo 6, assim. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos do profeta disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Algumas Bíblias, versões diz viga, outros diz madeira. A minha está dizendo tronco. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco,
o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu senhor!" Era emprestado. O homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, outras versões diz uma madeira, e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: "Pegue-o." E o homem esticou o braço e o pegou. Na lógica humana, jamais jogar uma madeira no rio, ainda mais o Rio Jordão, que é extenso e tem uma profundidade muito grande, jogar uma madeira e aquele ferro flutuar. Jamais. Isso iria acontecer numa lógica, porque o ferro é pesado e ele não boia. Então isso é inexplicável. O que as mãos do Senhor fez através das mãos de Eliseu. Não tem explicação, a não ser o quê? Um ato de fé e coragem. Um ato de fé e de coragem. E o que a gente precisa muitas vezes na nossa vida. Então eu vou começar por onde? Na verdade, aqueles homens, eles eram liderados por Elias e Eliseu numa escola de profetas. E eles estavam ali para aprender sobre as Escrituras, a palavra de Deus e sobre conceitos morais. E eles se submetiam a isso, eram profetas iniciantes que confiavam naquilo que Deus tinha sobre a vida de Elias e de Eliseu. E a escola de profeta começou com quem? Começou com Samuel. Na verdade, a escola de profeta começou com a vida de Samuel. Samuel era profeta e juiz e já ensinava. E Elias e Eliseu consolidaram essa escola de profetas. Só que agora Elias já tinha sido transladado ao céu e a escola ficou pequena. Então aqueles homens chegaram a Eliseu e falaram assim: Eliseu, cada dia que passa, Deus está trazendo um homem mais, um profeta mais, para conhecer a palavra de Deus e ter experiências incríveis com Deus. Porque Elias tinha experiências incríveis com Deus. E Eliseu passou a ter experiências incríveis com Deus. Aqueles homens não estudavam só a palavra de Deus. Eles conheciam Deus de face a face. De colocar a mão e o inexplicável acontecer na vida deles. Foi o que o pastor falou, que Deus, tu faz acepção de pessoas? Então tu faz, porque tu usa uns e outros, e eu quero ver os teus milagres e as tuas maravilhas. Por quê? O pastor sabe que ele faz por onde. E só quem sabe que faz por onde, pode viver o inexplicável de Deus na sua vida. Aquele que sonda e conhece o próprio coração, muitas vezes nós podemos falar: Senhor, até quando? A irmã disse, contou que 4 meses ela venceu a infecção, sentada nesse banco, esperando o milagre de Deus. E o milagre de Deus acontece no dia e na hora que a gente menos espera. E aqueles homens deram a ideia de construir agora um novo local, porque aquele local estava pequeno. E um daqueles homens perguntaram assim: não gostaria de ir conosco? Porque às vezes a gente fica de boa e deixa as pessoas trabalharem, né? Mas aqueles homens não queriam fazer as coisas por si só. Porque eles conheciam quem era Eliseu. Então, eles gostariam que Eliseu estivesse ali para ir dando, né, umas diretrizes, governando a eles. E perguntaram a ele: não gostaria de ires conosco? Aí ele respondeu que sim, e foi. Mas talvez ele foi para ficar ali de boa, para não, né, só dando as orientações,
estando ali com os servos, mais ou menos tinham 50 homens cortando com máquinas, com machados, com martelos, e fazendo aquilo que eles desejavam fazer. Então, eles foram para um trabalho. Agora, imaginem aqueles homens, um brincando com o outro, e ao mesmo tempo ligado no céu, talvez um cantando um corinho aqui, outro parando ali no meio do serviço e contando uma experiência. Porque quem é de Deus, quem é do céu, mesmo que trabalhe, a gente sempre acha um tempinho para contar das maravilhas de Deus. E olha, irmãos, né? Agora olhei para o irmão ali, não tem investimento maior do que o reino do céu. Ele deu 50 e recebeu 15 mil em roupas. E aquele trabalho, a tua mão de obra na casa do Senhor, tem recompensa também. Tem recompensa daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Então, você que está sentado aí, você que tem um chamado na casa de Deus, eu vou dizer para você que quer viver milagre, levanta e se coloca à prontidão do trabalho na casa do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou cansado de me esconder. Eis-me aqui, preciso viver as experiências, porque eram homens que queriam viver o sobrenatural de Deus. E como é que muitas vezes a gente vive o sobrenatural de Deus? Andando com quem vive o sobrenatural de Deus. Então a gente anda com quem vive o sobrenatural de Deus e a gente começa a passar a viver o sobrenatural de Deus. E aí, no meio de todo aquele trabalho, de todo aquele movimento, de repente, algo inusitado acontece. O rapaz estava trabalhando e o ferro do machado desloca e cai dentro do Rio Jordão. E na hora que cai, ele diz, deu um grito. Ai, meu Deus. Irmão, tu já pegou o carro emprestado de alguém e quebrou na tua mão? O carro já estava até para quebrar, né? Mas o infeliz quebra na nossa mão. Tu já até pediu emprestado, porque o negócio não está muito bom, né, pastor? Ou não tem, ou o seu está quebrado, ou ainda não deu para arrumar, ou está no conserto. Aí tu pega o emprestado e ou alguém bate no carro, né? Eu não sei se o pastor já contou aqui para vocês, mas deixa eu contar para vocês. Uma vez, o pastor pediu uma moto emprestada para um amigo dele, e ele tinha comprado naquela semana, pastor. Isso são algumas das histórias que eu já vivenciei na minha vida, que eu quase matei o homem. E aí, ele precisava ir até a cidade de São Vicente, nós morávamos em Cubatão, e ele precisava ir na delegacia para pegar um papel. E na porta da delegacia, ele deixou a moto. Mas o inteligente, que às vezes eu quero falar com ele, sabe? Eu falo assim, mas a moto é tão inteligente. Eu digo assim para ele, mas tu é tão inteligente. Pensa, porque tu é tão inteligente. O inteligente não colocou o cadeado na moto, que era muito rápido, pastor. Era entrar, pegar um papel e sair. Mas quando ele saiu, a moto não estava lá. E a moto era novinha. Era aquelas 300, daqueles tancão, sabe? Aí ele teve que o quê? Arcar com o prejuízo. Por quê? Porque a moto dele, ele tinha emprestado para o irmão da igreja, e o irmão arregaçou, acabou, deu perca total na moto dele. Aí ele foi pedir emprestado para o amigo, né? É o que aconteceu com esse rapaz. Quando ele viu que o machado caiu no rio, ele gritou, ai, meu Deus, era emprestado. Quem já se viu numa situação mais ou menos assim parecida? Né? Ele ficou desesperado. Eu acredito que meia dúzia que estava ali por perto. E agora, né? Ele ia ter que arcar, como o pastor teve que arcar com uma moto nova, ele ia ter que arcar com aquele machado.
Ele ia ter que pagar o machado. Era profeta, mas estava com o machado emprestado. E parando para pensar, eu comecei a pensar. E eu comecei a ver que a madeira, na verdade, ela representa eu e você na casa do Senhor. E o machado representa Deus moldando a mim e você. E na casa do Senhor, tem madeiras que são vigas, aquelas vigas fortes para sustentar algumas coisas. E tem outros tipos de madeira que são planas para algumas outras partes da construção, como muitas vezes as paredes. Então, tem umas madeiras que são mais fortes e resistentes e outras madeiras que servem de aparador somente. E ali eu consigo entender Deus trabalhando na vida daqueles homens, como Deus está trabalhando na minha vida e na sua, com aquele machado cortando e tirando da nossa vida tudo aquilo que não deve estar na nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos ser profetas na mão de Deus. Porque eu quero profetizar, aqui neste lugar tem muito profeta que será usado nas mãos de Deus. Profetas que precisam ter coragem, profetas que precisam ter ousadia, profetas que Deus dá sonho, que Deus dá visão, profeta que Deus fala, mas se cala. Mas precisa colocar-se à disposição do Senhor. Porque aqui é a maior escola de conhecermos Deus face a face e vivermos os maiores milagres de Deus sobre a nossa vida. Os maiores milagres, porque não foi aquela madeirinha cortada que Eliseu jogou no mar e fez aquele ferro subir. Foi a presença de Deus na vida dele. Foi a unção de Deus na vida dele. Foi a diferença que Deus tinha na vida dele. Ele somente teve uma atitude, porque eu acredito que alguns que estavam ali viu o desespero daquele homem. Falou, já sei, vamos chamar Eliseu. Tu acha que Eliseu foi à toa? Não. Ele só aceitou aí. Sabe por que você está aqui nessa noite? Você não está aqui à toa. Você está aqui porque você vai sair com o seu milagre aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui porque Ele te viu chorar. Ele te viu, ouviu a tua voz. E Ele vai atender o pedido do seu coração. Sabe por quê? Deus viu o desespero daquele profeta. Ah, meu Deus, era um machado emprestado. Deus viu do céu. Deus ouviu a ele. E Deus atendeu aquele homem. Chamaram a Eliseu e Eliseu foi. Eu acredito que o profeta é assim, irmãos. Ele não fica falando muito não, ele age, ele faz. Eliseu pegou uma serra. Eu estou conjecturando porque a Bíblia não diz o que ele pegou, só diz que ele cortou, pode ser até uma faca, né, pastor? Ou uma pedra em forma de faca. Não sei quanto tempo, porque aquele tempo eram outros. Não sei se tinha, né? Porque facas eram feitas de pedra. Não sei quanto tempo ele levou para cortar aquela tábua. E todo mundo naquela expectativa do que o profeta está fazendo. O que está passando na cabeça do profeta? E os outros ficaram naquela expectativa. E o profeta joga o quê? Na água, a madeira. E eu disse que a madeira é quem? Eu e você. Ele joga a própria madeira. E o pastor acabou de falar aqui nessa noite que domingo tem o quê? Domingo tem o quê? Só aquele que passou pela água, só aquele que foi limpo, só aquele que foi lavado, só aquele que foi remido, pode trazer de volta algo novo do céu sobre a sua vida. E ele simplesmente pega a madeira. Tem gente aqui que, eu não sei se o seu carro amassou ou aconteceu alguma coisa, você leva naquele martelinho de ouro, né? Chama assim, né, pastor? Martelinho de ouro. Porque ele vai lá com um martelo de borracha, né? E desamassa e dá aquele jeito bonito que só ele sabe dar, e quem olha diz que aconteceu alguma coisa. Não, porque é o que é martelinho de ouro.
Mas é um machado de ouro nessa noite que está passando aqui sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o machado do céu que está passando hoje aqui sobre a minha vida e sobre a vida. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Jeremias, deixa eu ler aqui, exatamente, aonde, 23, 29, nos diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus é fogo que consome, é fogo que atrai, é fogo do céu que desce, mostrando a presença do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. O Senhor está dizendo para mim e para você, que as mãos dele, o poder dele, esse martelo que bate e esmiuça é que vai trazer milagre para a tua vida, para a tua casa. E aquele homem pega simplesmente aquela madeira, joga na água e do nada, simplesmente, o que acontece? O ferro sobe. É inexplicável, não é, irmãos? É isso que vai acontecer na sua vida. É inexplicável. Você vai tentar explicar e as pessoas não vão acreditar. Porque é a quinta do milagre, é a quinta do encontro, é a quinta do renovo, é a quinta do novo de Deus na sua vida, é a quinta do fundamento de Deus na sua vida, é a quinta da decisão de Deus na sua vida. Para o Senhor esmiuçar tudo que está na tua frente. Porque hoje, queira o inimigo ou não, ele vai sair da tua frente. Queira o inferno ou não, ele vai sair da tua frente. Porque grande é a vitória que o Senhor está decretando do céu para a sua vida. Porque aonde as mãos do meu Deus, aonde as mãos do teu Deus tocam, irmãos, acontece milagre na nossa vida. Acontece milagre, eu não sei. Eu não sei qual é o milagre. Eu não sei qual é o ferro que você, de uma forma, talvez aquele profeta não notou que estava meio que solto. Aquele machado da madeira. E às vezes nós vamos fazendo as coisas desleixadas, nós não prestamos atenção. E por um descuido dele, acabou aquele ferro caindo no meio do Jordão. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Não importa se você foi descuidado. Não importa se você negligenciou. Não importa a forma que você tomou, o nosso Deus continua com as suas mãos estendidas. Ele continua olhando para a minha vida e para a tua. Muitas vezes nós não merecemos. Mas o Senhor, Ele não se afasta de mim nem de você. Enquanto Ele não cumpra aquilo que Ele tem para cumprir na minha vida e na tua vida. Não foi Eliseu que pegou o ferro na água. Foi o profeta que deixou o ferro cair. Não foi Eliseu, simplesmente ele foi lá, jogou. E quando flutuou o ferro, ele disse, pega. Pega. Quem teve que pegar? O dono que estava manuseando. Que estava manuseando aquela ferramenta. Então a ferramenta é tua. É tu que vai ter que manusear, é tu que vai ter que dar o grito da vitória, é tu que vai ter que saber diante de Deus o que você vai ter que fazer. Porque Eliseu pergunta para aquele homem, aonde tu deixou cair o ferro? Porque tinha que ter uma direção. E ele foi exatamente na direção aonde o ferro tinha caído. E como a água se movimenta, por mais que o ferro pode ter um peso, e correnteza quando vem, se ela vem com uma determinada força, poderia ter tirado, por segundo, tirado o ferro do lugar, sim ou não?
tirar do ferro do lugar. Mas ainda que as coisas saíram do teu comando, do comando das tuas mãos, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Há milagre. Há milagre para a tua vida. Há milagre para a tua vida. Há prodígios, há maravilha. Meu irmão, tu precisa profetizar sobre a sua própria vida. Você precisa acreditar naquilo que o Senhor está dizendo para a tua vida nesta noite. Porque o que Deus tem para fazer. Tu vai dizer, olha, eu fui lá naquela casa, na CDM, e lá tem profeta. E lá tem homem de Deus, e lá tem mulher de Deus. Lá as coisas acontecem. Porque lá o negócio é sério. Deus está naquele lugar. E é de lá que eu tenho recebido as minhas bênçãos. E é de lá que a minha família tem se alimentado. E é de lá que os milagres têm acontecido na minha casa. Porque ali era uma casa de reunião, era um lugar de reunião que estava apertado. Mas que todos estavam no mesmo intuito de buscar conhecimento da parte de Deus e conhecer a Deus. De uma forma verdadeira, de uma forma inexplicável. O que está precisando na tua vida é você começar a se movimentar. É você começar a sair do marasmo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você que está pronto nesta noite para viver o inexplicável de Deus.